Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às questões comentadas de auditoria para o concurso da Secretaria da Fazenda no Maranhão, promovido pela Fundação Carlos Chagas. Fizemos uma introdução, vimos os itens do edital e agora iniciaremos pela parte de complemento, uma vez que essa aula fará um link com as aulas de ISS Teresina, promovido pela mesma banca, que é a Fundação Carlos Chagas. Então nós temos aqui o edital, e hoje nós vamos falar sobre demonstrações contábeis sujeitas à auditoria. Tá? Então o tema desse módulo é demonstrações contábeis sujeitas à auditoria. Temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Vamos ver a questão 1, contador do Cefet Sesgran Rio 2014. O CPC 26, alterado pelo CPC 26R1, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, foi formalizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC 1185/2009, que aprova a NBC-TG 26, alterada e consolidada em 11 de dezembro de 2013 como NBC-TG 26R1. Nos estritos termos da NBC-TG 26R1, no balanço patrimonial devem ser apresentados, no mínimo, as contas de reservas, outras contas atribuíveis aos proprietários e o capital a realizar, a subscrever, autorizado, integralizado ou subscrito. Então, a questão trata do balanço patrimonial na conta patrimônio líquido, né? Reservas. A resposta é D. Deve constar o capital integralizado, dedidado. Questão 2, também contador, Sesgran Rio. No balanço patrimonial, nos termos do CPC 26, o ativo deve ser classificado como circulante, quando satisfizer um ou mais dos critérios específicos nele estabelecidos. Nesse contexto, analise as alternativas a seguir. Classifique-se no ativo circulante o ativo cuja venda for pretendida no decurso normal do ciclo operacional. Classifica-se no ativo circulante o ativo que está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. É a segunda alternativa para ver se está certo ou está errado. Terceira, classifica-se no ativo circulante o ativo com expectativa de que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. É correto o que se afirma em... Resposta E. Todas estão corretas. A primeira está correta. Classifica-se no ativo circulante o ativo cuja venda for pretendida no decurso normal do ciclo operacional. A segunda está correta. Classifica-se no ativo circulante o ativo que está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Terceiro, classifica-se no ativo circulante o ativo com expectativa de que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. É correto que se afirma em todas as alternativas. Tá? Com relação à primeira, o ativo cuja venda for pretendida no decurso normal do ciclo operacional, produtos que estão lá à venda, né? E o ativo que está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, também está correto, estoques, por exemplo. E a terceira, a expectativa de que seja realizada até 12 meses após a data do balanço, contas a receber, no caso que o ativo é vendido, né, a prazo e é classificado como um direito, né, contas a receber até 12 meses, porque passando 12 meses não é mais circulante. E o que é balanço patrimonial? Balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio, que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.404 de 76, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior para fins de comparação. Composição.
O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, compreende bens, direitos e demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros originados de eventos ocorridos. Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para sua liquidação. Patrimônio líquido compreende os recursos próprios da entidade e seu valor é a diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo. Claro que esses conceitos o aluno deve ter visto melhor em contabilidade geral, porém, o edital de auditoria abrange essas questões. Agrupamento no balanço patrimonial. Os elementos da mesma natureza e os saldos de reduzido valor, quando agrupados, e desde que seja indicada a sua natureza, e nunca devem ultrapassar no total 1/10 do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedada a utilização de títulos genéricos, como diversas contas ou contas correntes. Procedimentos para a elaboração do balanço no balanço patrimonial, né? Ao término do exercício, como se faz em todos os meses, procede-se ao levantamento do balancete de verificação, com o objetivo de conhecer os saldos das contas do razão e conferir a sua exatidão. No balancete são relacionadas todas as contas utilizadas pela empresa, quer patrimoniais, quer de resultado, demonstrando seus débitos, créditos e saldos. As contas do balancete no fim do exercício, sejam patrimoniais ou de resultado, nem sempre representam, entretanto, os valores reais do patrimônio naquela data, nem as variações patrimoniais do exercício, porque os registros contábeis não acompanham a dinâmica patrimonial no mesmo ritmo em que ela se desenvolve. Dessa forma, muitos dos componentes patrimoniais aumentam ou diminuem de valor sem que a contabilidade registre tais variações, bem como muitas das receitas e despesas recebidas ou pagas durante o exercício não correspondem realmente aos ingressos e ao custo do período. Daí a necessidade de se proceder ao ajuste das contas patrimoniais e de resultado na data do levantamento do balanço, para que elas representem, em realidade, os componentes do patrimônio nessa data, bem como suas variações no exercício. Conciliações dos saldos contábeis. A conciliação consiste basicamente na comparação do saldo de uma conta com uma informação externa à contabilidade, de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise. As fontes de informação mais usuais para a verificação dos registros contábeis são os livros fiscais, extratos bancários, posições de financiamentos e carteiras de cobranças, as folhas de pagamento e os controles de caixa, entre outros, etc. Ajustes e reclassificações patrimoniais. Para a elaboração do balanço, devem ser efetuados vários ajustes e reclassificações nas contas patrimoniais, como estoques, empréstimos, etc. Calcula-se também a provisão por IR, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, de acordo com as normas tributárias vigentes, fazendo-se a respectiva contabilização. Lançamentos de encerramento do exercício. Para apuração do resultado do exercício, faz-se os lançamentos de encerramento, debitando-se as contas de receitas e creditando-se uma conta transitória, chamada de apuração do resultado do exercício. O inverso é efetuado nas contas de despesas e custos, debitando-se a conta apuração do resultado do exercício e creditando-se as contas de custos ou despesas. O saldo da conta apuração do resultado do exercício será então transferida para a conta de resultados a destinar, sendo esta distribuída para outras contas patrimoniais, conforme proposta da administração. Temos aqui uma estrutura de um balanço patrimonial. Do lado esquerdo, aqui meu, né, ativo, tá? Caixa, cheques, né? Cheques devolvidos, estoque de produto, vendas a receber, duplicados a receber. Circulante. Aí temos aqui terrenos, equipamentos, imobilizado, né? Do lado direito meu aqui, no caso, passivo, né? As obrigações. E temos também o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma obrigação para com a
os sócios, né? A empresa. DRE, demonstração do resultado do exercício. O artigo 187 da Lei 6.404 de 76 instituiu a DRE. A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente de 12 meses. De acordo com a legislação mencionada, a Lei 6.404 de 76, as empresas deverão, na DRE, discriminar receita bruta de vendas e serviços, deduções de vendas, abatimentos e impostos. Receita líquida de vendas e serviços, custos das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Despesas com vendas, despesas financeiras, deduzidas das receitas, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Lucro ou prejuízo operacional, outras receitas e outras despesas. Resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e provisão para o imposto. Participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. Lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante por ação do capital social. Na determinação da apuração do resultado do exercício, serão computados, em obediência ao princípio da competência, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda, e custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. Aqui segue um exemplo de DRE. Começamos pela receita de vendas, vendas e serviços, né? Deduções de vendas, que são os tributos, ICMS, ISS, ICMS mercadoria, ISS serviço, PIS, sobre faturamento, COFINS, custos operacionais, que tem a receita líquida, e aí deduzem os custos operacionais, lucro bruto, despesas operacionais. Aqui no caso houve prejuízo operacional líquido. Aí tem um prejuízo líquido antes da contribuição social sobre o lucro anterior, prejuízo líquido antes do IR, provisão para IR. Prejuízo líquido consta aqui 9.818.700 e alguma coisa, né? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. A elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido é facultativa, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º da Lei das SA. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá ser incluída nessa demonstração. A DMPL é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do PL, patrimônio líquido, durante o exercício social, inclusive a formação e utilização de reservas não derivadas do lucro. As contas que formam patrimônio líquido podem sofrer variações, que são as mutações nas contas patrimoniais. Essas variações ocorrem por inúmeros motivos. Por exemplo, itens que afetam o patrimônio total. Nós temos acréscimo pelo lucro, redução pelo prejuízo líquido do exercício, redução por dividendos, acréscimo por reavaliação de ativos quando o resultado for credor, acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos, acréscimo por subscrição e integralização de capital, acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou preço de emissão das ações sem valor nominal, acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição, acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures, redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda, acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. Outras variações, né? Itens que não afetam o total do patrimônio. Aumento de capital com utilização de lucros e reservas, apropriações do lucro líquido do exercício, reduzindo a conta lucros acumulados para a formação de reservas, como reserva legal, reserva de lucros a realizar, reserva para contingência e outras. Reversões de reservas patrimoniais para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Compensação de prejuízos com reservas. São as contas
que não afetam o total do patrimônio. Procedimentos a serem seguidos em relação à DMPL. A elaboração de demonstração das mutações do patrimônio líquido é relativamente simples. Basta representar de forma sumária e coordenada a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas do patrimônio líquido, isto é, capital, reserva de lucro, reserva de reavaliação, ação em tesouraria, lucros ou prejuízos acumulados. Utiliza-se uma coluna para cada uma das contas do patrimônio da empresa, incluindo uma conta total que representa a soma dos saldos ou transações de todas as contas individuais. Essa movimentação deve ser extraída das fichas de razão dessas contas. As transações e seus valores são transcritos nas colunas respectivas, mas de forma coordenada. Por exemplo, se temos um aumento de capital com lucros e reservas, na linha correspondente a essa transação, transcreve-se o acréscimo na coluna de capital pelo valor do aumento. E na mesma linha, as reduções nas contas de reservas e lucros, utilizadas no aumento de capital pelos valores correspondentes. Veja aqui uma demonstração das mutações do patrimônio líquido. Saldos, ajustes, correção monetária, aumento de capital, reversão de reserva, lucro líquido, proposta para a destinação do lucro, envolvendo transferência para reservas, reserva legal, dividendos a distribuir e o saldo. Demonstração do fluxo de caixa chamada DFC. Indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a demonstração de resultado dos exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial. A DFC passou a ser de apresentação obrigatória para todas as sociedades de capital aberto com patrimônio líquido superior a R$2 milhões. Essa obrigatoriedade vigora desde 2008, por força da Lei 11.638 de 2007, e dessa forma torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais. A deliberação CVM 547 de 2008 aprovou o pronunciamento técnico CPC 03, que trata da demonstração do fluxo de caixa. Para pequenas e médias empresas, a DFC também é de elaboração obrigatória, conforme o item 3.17 da NBC-TG 1000. Portanto, independentemente do tipo societário adotado, as entidades devem apresentar o referido demonstrativo pelo menos anualmente, por ocasião da elaboração das demonstrações financeiras. Apresentação do relatório do fluxo de caixa. Seguindo as tendências internacionais, o fluxo de caixa, entenda-se IFRS, o fluxo de caixa pode ser incorporado às demonstrações contábeis tradicionalmente publicadas pelas empresas. Basicamente, o relatório do fluxo de caixa é segmentado em 3 grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Atividades operacionais são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviços da empresa. Essas atividades têm ligação com o capital circulante líquido, o CCL, da empresa. As atividades de investimento são os gastos efetuados no realizável de longo prazo, em investimentos, no imobilizado ou no intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas. As atividades de financiamento são os recursos obtidos do passivo não circulante e do patrimônio líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização dessas dívidas e os valores pagos aos acionistas a título de dividendos, distribuição de lucros. Esta é a estrutura de um demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. Então temos origens, lucro líquido, temos as inclusões, temos subtrações, como por exemplo o método da equivalência patrimonial, aumento em contas a receber, aumento em estoques, aumento de despesas do exercício seguinte. Temos o caixa gerado pelas operações, resgate de investimento temporário, venda de investimento, ingressos de novos empréstimos, integralização de capital. E temos o total de ingresso disponível. As aplicações se referem à integralização do capital na empresa investida, aquisição do imobilizado,
aplicação do diferido, pagamento do empréstimo bancário, pagamentos de dividendos e total de aplicações do disponível. Temos a variação líquida do disponível, saldo inicial e saldo final disponível. Isso é o método indireto. Método direto: ingressos de recursos, recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, despesa de vendas, IR, dividendos recebidos, ingresso de recursos financeiros provenientes das operações, resgate de investimentos temporários, recebimento por venda de investimento, recebimento por venda de imobilizado, ingresso de novos empréstimos e integralização de capital. Resulta no total de ingressos de recursos financeiros. E destinação de recursos, integralização de capital, aquisição de bens do imobilizado, aplicações do diferido, que não se pede mais, né? Pagamento de empréstimo bancário, pagamento de dividendos, dando total de destinação de recursos financeiros. Temos a variação líquida de caixa, o saldo anterior e o saldo atual de caixa. Esse é o método direto do demonstrativo do fluxo de caixa. Notas explicativas às demonstrações financeiras. A publicação das notas explicativas às demonstrações financeiras está prevista no parágrafo 4º do artigo 176 da Lei 6.404 de 76, em que consta o seguinte, que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. As notas explicativas visam fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial. As notas explicativas poderão estar relacionadas a qualquer outra das demonstrações financeiras, como demonstração do valor adicionado, DVA, ou fluxo de caixa. DVA não está sendo pedido aqui. O parágrafo 5º do artigo 176 da Lei das SA menciona as bases gerais e as normas a serem inclusas nas demonstrações financeiras, que deverão apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes. O aumento do valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. O número, espécies e classes das ações do capital social. As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. Os ajustes de exercícios anteriores. Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. A Lei das SAs estabeleceu os casos que deverão ser mencionados em notas explicativas. No entanto, essa menção representa o conceito básico a ser seguido pelas empresas, podendo haver situações em que sejam necessárias notas explicativas adicionais, além das já previstas pela Lei das SAs. Vamos ver agora como já vimos dois testes em que foi citada a NBC, Norma Brasileira de Contabilidade 26, TG 26, vamos ver o objetivo dessa norma.
O objetivo é definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Nesse cenário, essa norma estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. A norma, o alcance da norma, né? A norma deve ser aplicada em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC, Conselho Federal de Contabilidade. O reconhecimento, a mensuração, a divulgação de transações específicas e outros eventos são objeto de outras normas, interpretações e comunicados técnicos. A norma não se aplica à estrutura e ao conteúdo das demonstrações contábeis intermediárias condensadas elaboradas segundo a NBC-TG 21, demonstração intermediária. Contudo, os itens 13 a 35 aplicam-se às referidas demonstrações contábeis intermediárias. Esta norma aplica-se igualmente a todas as entidades, inclusive aquelas que apresentem demonstrações contábeis consolidadas ou demonstrações contábeis separadas, conforme definido da NBC-TG 35, demonstrações separadas, e NBC-TG 36, demonstrações consolidadas. A norma utiliza a terminologia que é adequada às entidades com fins lucrativos, incluindo entidades de negócios do setor público. Caso entidades sem fins lucrativos do setor privado ou público venham a aplicar essa norma, podem ter que retificar as descrições usadas para itens específicos das demonstrações contábeis, e mesmo para as próprias demonstrações contábeis. Analogamente, as entidades que não tenham patrimônio líquido, tal como definido na NBC-TG 39, instrumentos financeiros, apresentação como, por exemplo, alguns fundos de investimento e entidades cujo capital não seja apresentado como patrimônio líquido, exemplo, entidades cooperativas, também podem ter que adaptar a apresentação nas demonstrações contábeis aos interesses e participações de seus membros ou proprietários. Definições. Então vamos ver o que são demonstrações contábeis de propósito geral. São demonstrações contábeis. São aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades informacionais dos usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. A aplicação é impraticável. A aplicação de um requisito é impraticável quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Práticas contábeis brasileiras compreendem a legislação societária brasileira, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo CFC, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam à NBC-TG estrutura conceitual, e por conseguinte em consonância com as normas contábeis internacionais. Omissão material ou divulgação distorcida material. As omissões ou divulgações distorcidas são materiais se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. A materialidade depende do tamanho e da natureza da omissão ou da divulgação distorcida, julgada à luz das circunstâncias que a rodeiam. O tamanho ou a natureza do item ou combinação de ambos pode ser o fator determinante para a definição da materialidade. Avaliar se a omissão ou divulgação distorcida pode influenciar a decisão econômica do usuário das demonstrações contábeis, e nesse caso, se são materiais, requer que sejam levadas em consideração as características desses usuários. A NBC-TG Estrutura Conceitual estabelece que relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e que revisem e analisem a informação diligentemente. Dessa forma, a avaliação deve levar em conta como se espera que os usuários, com seus respectivos atributos, sejam influenciados na tomada de decisão econômica.
Notas explicativas contêm informação adicional em relação à apresentação das demonstrações contábeis, oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e a informação acerca dos itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos nas demonstrações do resultado como requerido ou permitido pelas normas, interpretações e comunicados técnicos emitidos pelo CFC. Os componentes dos outros resultados abrangentes incluem variações na reserva de reavaliação quando permitidas legalmente, ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, reconhecidos conforme a legislação de benefícios a empregados, ganhos e perdas derivados da conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior, ganhos e perdas de remensuração de ativos financeiros disponíveis para a venda. Efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de hedge em hedge de fluxo de caixa também pode ser incluído aqui. Proprietário é o detentor de instrumentos classificados como patrimoniais de capital próprio no patrimônio líquido. Resultado do período é o total de receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado no período corrente, que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior. Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócios na sua qualidade de proprietários. E o resultado abrangente compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros resultados abrangentes. Dessa forma, terminamos esse tópico, esse módulo do curso, ok? Beleza? Abraço a todos, tchau.